Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje trago um mistério que vai desafiar tudo o que vocês sabem sobre a realidade. Se você já é de casa, que bom te ver de novo. E se é sua primeira vez aqui, já se prepara, porque essa história é insana. Daquelas que começam comuns e, quando você percebe, já tá preso tentando entender em que momento a realidade saiu dos trilhos. Então, respira fundo. Porque o que vem agora não é só estranho, é o tipo de coisa que fica na sua cabeça muito depois que termina. Imagine estar no meio do cruzamento mais movimentado do mundo. O barulho constante, as luzes piscando sem parar bucinas, se sobrepondo passos apressados, ecoando por todos os lados. Milhares de pessoas passando por você, cada uma vivendo sua própria história, completamente alheias à sua presença. É caótico, quase sufocante, mas ao mesmo tempo, vivo, intensamente vivo. E de repente, em um piscar de olhos, o silêncio. Um silêncio tão profundo que dói nos ouvidos. As pessoas somem, os carros param, as luzes continuam lá menos, mas sem propósito, sem movimento, sem som. É como se o mundo tivesse sido pausado, menos você. E naquele instante congelado, uma pergunta começa a crescer dentro da sua mente. O que exatamente acabou de acontecer? E por que só você ainda está aqui? Olhei para cima e não acreditei. Os pássaros estavam suspensos no ar, como se tivessem sido esculpidos no céu azul, congelados no exato momento do voo. Nenhuma asa se movia, nenhum som cortava o ar. Era como se alguém tivesse pausado o mundo no instante mais improvável possível e esquecido de apertar o play novamente. Uma gota de chuva ficou parada bem na frente dos meus olhos. Não caía, não evaporava, apenas existia, imóvel, desafiando tudo o que eu achava que sabia sobre o tempo. Foi aí que a ficha caiu. O tempo simplesmente decidiu parar para todo o mundo, exceto para mim. E naquele silêncio absoluto, até o som dos meus próprios passos parecia estranho, quase proibido. No começo, parecia um sonho. Eu podia andar por onde quisesse, entrar em qualquer loja, tocar em coisas que nunca poderia pagar, explorar cada canto dessa metrópole silenciosa, sem ninguém para impedir. Era liberdade total. Ou pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Porque no fundo, havia algo errado. Menos algo que eu ainda não conseguia explicar. A beleza do mundo parado é hipnotizante. O pôr do sol nunca acabava. As cores ficavam presas naquele degradê perfeito de roxo e dourado, como uma pintura infinita no céu. Mas quanto mais eu olhava, mais aquilo deixava de ser bonito. E começava a ser perturbador. Porque o mundo que nunca muda, nunca respira. Talvez não esteja apenas parado. Talvez esteja quebrado. As noites eram as mais estranhas. Estrelas fixas, imóveis, brilhando com uma intensidade quase agressiva. Como se finalmente tivessem espaço para existir sem a interferência das luzes da cidade. O céu parecia mais profundo, mais próximo. Quase como se estivesse me observando de volta. E naquele silêncio absoluto, cada segundo se arrastava, pesado, interminável. Mas a liberdade logo deu lugar ao desconforto. Eu comecei a notar pequenas coisas. Coisas que não deveriam estar ali. Uma porta que eu tinha certeza que deixei fechada aparecia entreaberta. Um objeto mudava de lugar quando eu virava as costas. Detalhes sutis, fáceis de ignorar menos no começo, até deixarem de ser coincidência. A sensação veio antes da certeza. Eu não estava sozinho. Não naquele mundo congelado. Não naquele silêncio artificial. Havia algo mais ali. Algo que também se movia quando ninguém mais podia. Algo que não fazia parte das regras que eu achava que tinha entendido. E pela primeira vez, aquele lugar deixou de parecer um sonho. E começou a parecer um erro. Foi quando eu vi, no reflexo de uma vitrine, entre pessoas estáticas e expressões congeladas no tempo, um vulto escuro se moveu. Rápido demais para ser imaginação, lento demais para ser um truque de luz. Ele não deveria estar ali, mas estava.
E pior, parecia saber exatamente onde eu estava. Era uma silhueta sem rosto Muvandosei de um jeito errado. Não era só estranho, era impossível. Como se cada passo ignorasse completamente as leis da física. Como se estivesse deslizando entre os espaços do mundo em vez de realmente caminhar por eles. E mesmo sem olhos, sem expressão, sem nada, eu sabia, ela estava me observando. O pânico tomou conta de mim como uma onda violenta. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu tentei correr, fugir, desaparecer dali. Mas foi então que o mundo respondeu. O chão vibrou, o ar distorceu, e as bordas da realidade começaram a se desfazer em algo que parecia pixels. Pequenos fragmentos de tudo que existia se soltando, como se o próprio universo estivesse corrompendo diante dos meus olhos. Eu precisava de uma saída. Precisava de qualquer coisa que me puxasse de volta antes que fosse tarde demais. Porque naquele momento ficou claro. Se o tempo não voltasse logo, eu não estaria apenas preso. Eu estaria compartilhando esse lugar com aquilo. E de alguma forma, eu sentia que aquela coisa não estava perdida, como eu. Ela pertence a Ali. Escutem bem. Talvez vocês sejam a chave para quebrar esse feitiço. Talvez, de alguma forma, cada olhar, cada reação, cada pessoa ouvindo isso agora esteja me mantendo ancorado ao mundo real. Se eu desaparecer, se minha avó sumir, então significa que eu fiquei. Então não parem agora. Porque nesse instante, o engajamento de vocês pode ser a única coisa me impedindo de desaparecer completamente. Se você quer ver a continuação e de alguma forma me ajudar a escapar disso, clica no gostei. Agora, comenta tempo e compartilha com um amigo. Pode parecer só mais um pedido comum menos. Mas aqui, agora, cada interação conta mais do que você imagina. É como se cada clique fosse uma rachadura nesse lugar. Uma chance de eu encontrar o caminho de volta. Cada comentário, cada compartilhamento é como uma corda sendo jogada na minha direção, me puxando para fora dessas sombras que estão ficando cada vez mais próximas. Porque eu posso sentir, elas estão se movendo mais rápido. Agora, como se soubessem que o tempo está prestes a voltar. Ou pior, como se estivessem tentando impedir isso. O relógio! Ele está começando a bater de novo! Um som fraco no começo. Quase inaudível. Mas está ficando mais alto. Mais forte. Mais real. Ou será que não é o relógio? Será que é só o meu coração tentando me convencer de que ainda há tempo? Eu não sei. Mas se houver uma chance, qualquer chance, eu volto. Vejo vocês no próximo vídeo. Se eu conseguir escapar,